Talvez essa noite você precise de uma providência de Deus. Talvez essa noite você necessite de uma misericórdia do Senhor. Deus proverá. Continua fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Só isso. Vamos orar em nome de Jesus. Deus, Pai, estamos aqui nessa noite, te buscando, te adorando, crendo no teu nome. Meu Pai, como aqui Abraão falou para o teu filho, Deus proverá. Meu Pai, nós temos a certeza que nessa noite o Senhor proverá, meu Pai, cada situação que está aqui nessa noite. Meu Pai, abençoa cada um dos levitas, meu Pai, os obreiros, os professores, abençoa minha vida, abençoa todos que aqui estão presentes, Senhor. Meu Pai, abençoa os visitantes, Senhor Jesus. Meu Pai, abençoa, Pai, cada um de nós, Senhor. E temos certeza que quando nós estamos aqui na tua casa, o Senhor está dando a tua providência. E toda a igreja diz amém. 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 Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor? Vamos louvar o Senhor. Quando nós louvamos, Deus vai entrar com a providência. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quando Abraão falou isso, né? Deus proverá para si o cordeiro. Amém? Ele estava profetizando a respeito de Jesus Cristo. E quando João Batista viu Jesus vindo para ele, lá no Rio Jordão, para ser batizado, o que ele disse? Esse aí é o cordeiro do mundo. Esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? A mesma visão que Abraão profetizou lá, João, por isso que João, ele é chamado de o maior dos profetas. Porque ele pôde anunciar Jesus Cristo. Ele foi o primeiro a anunciar: olha, é esse, é Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Amém. E nós cantamos que ele deixou a sua glória para morrer no nosso lugar. Amém? Vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Por amor. Sua glória foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou de grande amor. Aquela vida dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo você, o amor. Eu me rendo você, o amor. Eu me rendo você, o amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus derramou, se derrama, cordeiro de Deus, não na vida. Se vira mais grande,
E chegamos até o versículo 10, mas antes de a gente dar continuidade até o final desse capítulo, eu gostaria de fazer rapidamente, muito brevemente, uma revisão de tudo que nós falamos na semana passada, para que você tenha em mente tudo que está acontecendo, tudo que está se passando, tudo que já foi falado, para que você possa se situar nesse capítulo. Então, se você estava aqui e se lembra, dos versículos 1 ao 4, nós vimos como Jó precisava se abrir, ele estava ali diante dos seus 3 amigos. Jó estava passando por uma situação terrível. Jó havia perdido sua família, Jó havia perdido sua casa, seus bens, Jó havia perdido sua saúde, tudo que ele tinha, tudo que Jó realmente tinha, ele havia perdido. Não sei se você se lembra, mas no começo do livro, Satanás chega diante de Deus, e Deus fala para ele: olha, você viu o servo Jó, como ele é íntegro, como ele é reto, como ele se desvia do mal, como realmente ele obedece, ele ama. Então Satanás propõe a Deus por 2 vezes: olha, Deus, toca sobre a vida dele, tira o que ele tem, tira os bens dele, tira a família, tira a saúde, e vamos ver se ele realmente se agora, vamos ver se realmente ele continua firme diante de ti. Então Deus permite isso. E então Jó está passando nessa situação, e ele estava se abrindo com seus amigos pela dificuldade que ele estava passando, por tudo que ele estava vivendo. E isso é normal em quem está passando por uma situação difícil, e ele se abre com seus amigos. E Zofar, ele foi um mau amigo, porque ele não soube ouvir os problemas de Jó, ele não soube realmente se colocar no lugar de Jó, ele não conseguiu entender as razões e o motivo de Jó, ele não conseguiu ter um diálogo com Jó. E nós vimos como isso tem destruído os relacionamentos. Muitos relacionamentos são destruídos porque não há diálogo, porque a pessoa não consegue ver o ponto do outro, porque ele não consegue ver a razão do outro. Todo mundo quer ser o dono da verdade, todo mundo quer ser o dono da razão e não consegue se colocar no lugar do outro. Então, Zofar não tinha paciência, a paciência que Jó tinha, Zofar não tinha. Ele não tinha paciência para ser um bom amigo, ele não tinha paciência para escutar. Isso nós vimos nos versículos 1 ao 4, nos versículos 5 e 6, nós vimos um pouco sobre a questão da soberania de Deus, sobre a sabedoria de Deus, como Deus realmente sabe tudo o que faz, como Ele realmente tem toda a sabedoria do universo, como nós somos pó diante da sabedoria de Deus, como nós não sabemos nada a respeito de nada, perto de tudo aquilo que existe, perto de quem Deus é, de tudo que Ele fez, de toda a sua obra. E nós vimos também 3 erros que esse amigo Zofar cometeu. No versículo 6, a parte B do versículo 6, ele cometeu 3 erros. Quando ele disse para Jó, olha o que esse amigo Zofar disse para Jó: Jó, tudo que você está passando ainda não é nem metade do que você merece. Tudo que você está passando não chega nem perto do que você merece. Você merecia muito mais do que você está passando. Essas são as palavras, de uma outra forma, trazendo para os nossos dias, para o nosso linguajar. É essa palavra que o seu amigo Zofar traz a ele. Jó, você merecia muito mais do que aquilo que você está passando. Ele cometeu 3 erros ali. Porque, primeiramente, ele pegou uma verdade geral de que os maus, aquele que planta o mal, ele vai colher o mal. Aquele que planta a maldade, ele vai colher maldade. Aquele que planta a corrupção, vai colher corrupção. Aquele que planta o mal, aquele que planta o pecado, vai colher maldade, vai colher o mal, vai colher desgraça, vai colher coisas ruins. Isso é uma verdade geral, isso realmente acontece, mas não quer dizer que sempre é assim. Isso não quer dizer que é uma verdade absoluta, e não quer dizer que Jó havia pecado, Jó estava em pecado, Jó estava afastado de Deus, Jó estava fazendo coisas erradas, mas ele pegou essa verdade que era geral e colocou no caso específico, particular, como se fosse uma verdade absoluta. Esse foi o primeiro erro que ele cometeu. O segundo foi uma verdade que foi dita, porque de certa forma isso era a verdade. Jó não recebeu metade daquilo que ele merecia. Jó realmente não recebeu metade de tudo aquilo que ele deveria ter recebido. Por quê? Embora eles não tivessem pecado naquela situação, todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores e Jó não é exceção. Jó também é um pecador. Jó também cometeu pecados graves diante de Deus. Porque qualquer pecado é cometido contra Deus. E é grave. E é merecedor de toda condenação. E merece o inferno. E merece
seu amigo se mudasse seus caminhos, não. Tudo que ele queria era colocar mais peso sobre Jó. Tudo que ele queria era mostrar o quanto ele era melhor, o quanto ele era mais santo, o quanto ele realmente não era igual o Jó, um mero pecador. Ele tinha uma teologia boa, mas uma teologia vazia. O fato dele saber que todos nós somos pecadores e que não há ninguém justo diante de Deus, porque os seus amigos dizem isso, os 3 amigos dele dizem isso. Não há ninguém justo diante de Deus, não há ninguém que seja perfeito para se chegar a Deus e questionar a Deus. Todos nós somos pecadores, isso é uma verdade bíblica. Mas o fato dele saber isso não fez com que ele tivesse misericórdia do seu amigo, não fez com que ele sentisse compaixão do seu amigo, não fez com que ele se colocasse no lugar de Jó. Então ele vem colocando um peso. Ele não falou isso para ajudar a Jó, mas sim porque ele se sentia mais santo, se sentia mais superior. E vimos tudo isso e chegamos até o versículo 10. Nós falamos no versículo 10. Eu quero continuar a partir do versículo 10. Eu quero resgatar o versículo 10 aqui, nessa noite. E vamos estudar o versículo 10 até o versículo 20. Então abre aí Jó, capítulo 11, versículo 10. Versículo 10 diz assim: se ele passa, prende a alguém e chama a juízo, quem o poderá impedir? Sofá falando para Jó: se Deus quiser chamar alguém a juízo, se Deus quiser pegar alguém e realmente exercer o seu juízo, se Deus quiser chamar você: olha, vem aqui, Danilo, vem aqui, eu vou colocar você diante do meu tribunal, e hoje eu vou te julgar, e hoje eu vou realmente te condenar, hoje eu vou dar a punição que você merece. Se Deus quiser fazer isso, quem o pode impedir? É isso que ele está dizendo. E mais interessante é que você ler Jó, no capítulo 9, versículo 12, Jó também concorda com isso. Jó mesmo disse isso. Antes de ser o que vai dizer, ele disse isso. Ninguém pode contender contra Deus. Se Deus quiser realmente nos levar ao juízo, quem é que pode impedir? Quem é que pode impedir? Se Deus quiser nos levar hoje, diante dele, diante do tribunal dele, quem é que pode impedir? Mas o fato mais interessante não é esse. Quando nós paramos para pensar nesse versículo, quando nós paramos para pensar nessa verdade, o que nos chama a atenção é: por que ele ainda não o fez? Por que ele não fez? Deus ele tinha todo o direito de nos chamar a juízo hoje, de tirar todo o nosso ar, de tirar a nossa vida, de acabar conosco. Ele tinha todo o direito. Se ele quisesse, ele seria justo em fazer. Se ele nos condenasse hoje, ele seria justo em fazer. Se ele tirasse o nosso ar, se ele tirasse a nossa vida, se nos chamasse diante dele hoje, ele seria justo em fazer. E nos condenasse ao inferno, nos condenasse a uma condenação no tormento eterno, ele seria justo em fazer. Ele é o único que seria justo. Ele é o único que poderia fazer isso. Ninguém poderia chegar diante dele e se mostrar perfeito, se mostrar limpo, e dizer: o que é que você está fazendo, Deus? Quem é você para me chamar aqui? Ninguém poderia fazer isso, porque não há justo, não há nenhum sequer. É o que a Bíblia diz: não há um justo sequer. Todos nós somos pecadores, então ele teria todo o direito de fazer. Mas o que me chama a atenção nesse versículo é: por que ele não fez? Por que Deus ainda não fez? Se estamos aqui hoje, é porque já vivemos vários anos, alguns mais, outros menos, mas nós tivemos vários dias de vida. Se Deus nos levar ainda hoje, ainda assim, em todos os dias que nós vivemos, ainda em pecado, ainda assim sendo pecador, ainda assim sendo inimigo de Deus, antes dele nos chamar, antes dele nos limpar, nós éramos inimigos de Deus, e ainda assim ele não tirou nossa vida, e ainda assim nós estamos aqui hoje. O que nos chama a atenção é o fato de que Deus ainda não nos chamou em juízo, é o fato de que ele não está querendo nos condenar. Ao invés de nos condenar, ao invés de nos mandar para o inferno, ao invés de realmente derramar sobre nós toda a sua ira, e ele era justo se ele fizesse isso, seria a justiça de Deus. Pelo contrário, ele mandou seu filho para morrer no meu e no seu lugar. Ele mandou seu filho para morrer naquela cruz, ele levar o meu e o seu castigo, o castigo que nos traz a paz,
Ele falou, ele foi passando pela vida de Pedro, por todos os momentos, desde o começo da caminhada, desde o começo do chamado de Pedro, até quando Pedro se encontrou com Cristo ressurreto lá na Galileia. E ele foi passando por todos os altos e baixos da vida de Pedro, por tudo que Pedro havia feito, por tudo que Pedro havia falado, de uma forma realmente magistral. Ele foi passando por toda a vida de Pedro, do apóstolo Pedro. E chega um certo ponto, ele chega no momento em que Pedro nega Cristo. Ele nega Jesus. Ele disse antes que estava pronto para morrer por Cristo. Ele disse antes que estava pronto para ir até a morte. Não, todos eles podem te abandonar, mas eu vou até a morte contigo, Jesus. Eu não vou te abandonar. Eu não vou te negar. Eu sim, eu vou permanecer fiel. Mas quando nós olhamos, ele negou a Cristo 3 vezes. Ele negou a Cristo. Ele não manteve sua palavra. E depois então que Cristo foi condenado, depois que Cristo foi crucificado, e depois que ele ressuscitou e apareceu aos seus discípulos e disse a eles: olha, vamos lá para Galileia, e lá eu vou aparecer e conversar com vocês. Então Jesus aparece para eles lá, e Jesus vem e chama esses discípulos, chama eles estão pescando, estão no mar pescando, e Jesus fala com eles, manda eles jogarem a rede num lado do barco, onde eles iriam pegar alguns peixes. Isso de fato acontece. Então João se lembra, João percebe, olha, ele fala para Pedro: olha, é o Cristo, é Jesus, é Ele, é o Mestre. Então eles vão até a praia. O reverendo Hernandes falando sobre o pensamento que poderia estar passando pela cabeça de Pedro. Talvez ele estivesse dizendo ali: não, agora é o momento que eu vou ser condenado, agora é o momento que ele vai realmente chegar em mim e jogar todo o peso de mim. Eu o neguei, eu falei que ia com ele até a morte, mas na verdade eu neguei. Não, agora é o momento que ele vai acabar comigo, agora é o momento que ele vai acabar com a minha vida. E de fato eu acho que era isso que Pedro passava pela cabeça de Pedro. De fato eu acho que realmente era isso que estava passando pela cabeça dele. Porque seria isso que estaria passando pela minha. Porque é pela condição do pecado, por sabermos que nós somos pecadores. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, quando nós vemos nossas falhas, nossos erros, e nós olhamos para a santidade de Deus, não, Ele vai acabar comigo, Deus vai acabar comigo, não, Ele vai me destruir. E Pedro então vai em direção a Cristo, pensando assim, talvez porque fosse isso, essa atitude que nós tomaríamos no lugar de Jesus. Ah, você me negou, agora então você vai ver, eu ressuscitei, vocês terão essa mulher. Agora você vai ver o que eu vou fazer com você, eu vou morrer você, agora eu vou destruir a sua vida. Talvez fosse essa a nossa atitude no lugar de Cristo. Quando o seu discípulo, aquele que estava com ele 3 anos, aquele que estava próximo dele, viu tantas coisas, tantos milagres, e ele vai lá e me nega, me trai assim, não, agora eu vou destruí-lo, agora eu vou acabar com ele. E esse é o pensamento talvez de Pedro. Então ele se chega até Jesus, e Jesus não faz isso. Jesus poderia ter feito. Jesus teria todo o direito de acabar com ele, acabar com a vida dele. Jesus teria todo o direito de fazer isso. Jesus mostrou a Pedro as suas palavras vindas diretas do Pai. Jesus mostrou a Pedro os milagres. Jesus ressuscitou, venceu a morte. E quem era Pedro? Pedro, aquele que não negou. Pedro, aquele que viu tudo isso e ainda assim não negou. Jesus teria todo o direito de acabar com ele, mas ele não fez isso. Muito pelo contrário, ele chama Pedro do lado e restaura a vida de Pedro, restaura o ministério de Pedro, restaura a relação, a comunhão com Pedro, restaura a amizade, restaura a vida de Pedro. Pedro estava ali, talvez para baixo, ele havia desistido do seu sonho, mas ele vai chamar Pedro de lado para restaurar. E é isso que ele tem feito comigo e com você. Jesus, ele poderia acabar com todos nós. Jesus, ele não precisava ter passado pela cruz. Ele não precisava ter morrido no nosso lugar. Se ele quisesse, todos nós estaríamos condenados. Quem é que poderia responder com ele? Quem é que pode impedi-lo se ele quiser nos chamar de juízo? Quem é que poderia impedi-lo? Mas ele não fez isso. Pelo contrário, ele viu Deus e o seu filho amado para morrer por mim e por você, para a gente pagar o meu preço e o seu preço. Vamos continuar. Versículos 11 e 12.
Leia comigo. Diz assim: porque ele conhece os homens vãos e, sem esforço, vê a iniquidade. Mas o homem escondido se tornará sábio quando a cria de um asno não fez nascer homem. O que seu amigo, seu pai, estava dizendo para Jó? Ele estava dizendo: Jó, você acha que você pode se esconder de Deus? Jó, você acha que você pode dizer que você é justo diante de Deus e esconder os seus pecados? Você pode esconder de mim, Jó, eu sou seu amigo, mas de Deus, você pode ser na igreja, parecer o cara mais bonzinho do mundo, o mais santo, mas de Deus, você acha que pode esconder os seus pecados de Deus? Isso que está dizendo Jó. Ele está aplicando isso de forma errada, é claro. Ele está dizendo: Jó, confesse seus pecados agora. Você não pode esconder isso de Deus. Você não pode esconder seus pecados de Deus. Deus está vendo. E Jó, é claro, nós vemos que Jó não estava em pecado nessa situação, não é em pecado de Jó. Mas, ainda assim, ele aplicado de uma forma errada, nós podemos tirar algumas verdades desse versículo. Porque são verdades bíblicas. São algumas verdades bíblicas. E nós podemos tirar 3 aspectos desse versículo. Primeiro, um aspecto negativo. Deus, Ele está vendo todas as coisas. Todos os nossos erros, todos os nossos pecados. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece os nossos pensamentos. Os pensamentos que nós temos a respeito de cada pessoa aqui. Deus conhece. Ele sabe, está lá gravado, guardado. Existem umas salas reservadas só para você lá, onde você tem todos os pensamentos. Todos os pensamentos fúteis, todos os pensamentos de soberba, de egoísmo, todos os pensamentos de calúnia. Deus, Ele conhece todas as coisas. Ele conhece todos os nossos erros. Ele conhece todos os nossos pecados. Não há nada que realmente passe despercebido diante de Deus. E não adianta a gente fingir. Não sei se a gente é mestre na arte de fingir, mestre na arte de enganar. Nós vamos à igreja, vamos à casa de Deus, colocamos uma máscara, faz de conta que está tudo bem, faz de conta que somos espirituais, faz de conta que não, eu sou um santo de Deus, sou isso, sou aquilo. Mas Deus, Ele não vê como o homem vê. Deus olha o coração, Deus conhece o interior, Deus conhece a intenção. Isso nos chama a atenção. Deus, Ele sabe todas as coisas, não há nada que nós possamos esconder dele. Não adianta a gente fingir, não adianta. Você pode me enganar, você pode enganar o pastor, você pode enganar a igreja, você pode enganar quem você quiser, até você mesmo. Mas a Deus você não engana. Eu não posso enganar, nós não conseguimos enganar a Deus. É perder tempo tentando fingir uma coisa que nós não somos diante de Deus. É perder tempo. Sabe, às vezes eu vejo algumas coisas que me entristecem. Nem a pessoa consegue acreditar naquilo que ele está dizendo. Você vê que é algo mentiroso, algo superficial, algo falso. E você acha, nós achamos que estamos enganando a Deus. Então, no aspecto negativo, nós podemos tirar esse versículo que Deus, Ele conhece os nossos pecados. Ele conhece cada pensamento. Já imaginou se Deus chegasse aqui com um pendrive, super pendrive, e colocasse no computador e soltasse aqui no telão todos os nossos pensamentos desse tipo? Será que nós ficaríamos aqui para ver a reação das pessoas? Será que nós realmente sentiríamos orgulho de tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos, tudo que nós fazemos quando ninguém está olhando, com o nosso íntimo? Às vezes as pessoas falam: eu não sou tão pecador assim, eu não sou pecador, eu não sou nem rico, eu não sou nem estado, eu não sou nada desse tipo. Mas você também não é santo igual a Jesus Cristo, e esse é o padrão de Deus. Quando nós paramos para pensar tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos, tudo que passa pela nossa mente, pelo nosso coração, toda inveja, todo egoísmo, será que realmente não é para parar para pensar em como nós somos pecadores, em como nós realmente somos falhos? Às vezes nós achamos que somos santos, achamos que somos. Não, eu sou o cara, eu sou isso, aquilo. Mas, se Deus parasse realmente mostrasse tudo que está no nosso coração, na nossa mente, será que nós sentimos prazer
terrível isso. Que terrível isso, porque Ele pode realmente, Ele é um Deus santo, e eu e você, nós não somos santos. Nós somos pecadores que merecem condenação. Só Deus pode nos julgar. Isso deveria nos assustar, não nos fazer realmente ficar felizes, alegres, tranquilos. Isso deveria nos assustar. Se Deus realmente pode nos julgar. O fato é que Ele ainda não fez, glória a Deus por isso. Pelo contrário, Deus não fez para morrer em nosso lugar. Mas o segundo aspecto desse versículo é saber da soberania e da onipresença de Deus. Deus está em todo lugar, Deus conhece todas as coisas, Deus Ele tem todo o controle, todo o poder. Deus Ele sabe de cada coisa, Ele sabe do meu erro e do seu erro, e Ele sabe também da nossa luta. Se é um ponto negativo, é também um ponto positivo nesse versículo. Deus Ele conhece o meu e o seu coração, Ele conhece a minha e a sua vida, e nem isso foi capaz de fazer com que Ele se afastasse de nós, nem isso foi capaz de impedir de mandar seu Filho Jesus para morrer no meu e seu lugar, nem isso foi capaz, nada foi capaz de impedir o seu amor por mim e por você. Lá em Romanos capítulo 8, os versículos 37 e 39, diz que nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos afastar do amor de Deus, nada. Deus nos conhece, Deus Ele conhece a minha e a sua vida, ainda assim Ele nos ama até o fim, nos ama a ponto de entregar seu Filho por mim e por você. Deus Ele sabe todas as coisas, e sabendo todas as coisas, Ele conhece a minha e a sua vida, Ele conhece a minha e a sua luta, Ele conhece a minha e a sua necessidade, Ele sabe aquilo que você está passando, aquilo que você não conta para ninguém, nem para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus pais. Ele conhece o que está no seu coração, aquilo que você não se abre com ninguém, não conta ninguém, não fala com ninguém. Deus conhece. Ele conhece todas as suas lutas. Ele conhece todas as coisas. Lá no Salmo 94, no versículo 9, diz: aquele que fez ouvido não ouvirá. Deus Ele sabe, Ele está ouvindo, Ele está atento para mim e para a sua vida. Ele sabe e conhece cada luta, cada lágrima. E antes de você deixar que essa lágrima rola pelo seu rosto, Deus já tem na mão. Deus Ele conhece todas as coisas. Ele sabe tudo o que você está passando. Ele sabe o que você está enfrentando. Todas as tentações, todos os problemas, as dificuldades. Deus conhece todas as coisas. Ele sabe da minha e da sua vida. Ele sabe quando nós estamos realmente tentando viver para Ele, quando nós realmente estamos buscando Ele, quando nós realmente somos fiéis, quando nós realmente desejamos glorificar o seu nome. Ele conhece a minha e a sua vida. Ele sabe toda a nossa luta. Ele sabe dos nossos problemas. Ele sabe das nossas limitações. Ele sabe todas as coisas. E um terceiro aspecto que esse versículo nos chama a atenção é que Ele está no controle de todas as coisas. Ele é um Deus que não apenas sabe todas as coisas, mas tem todo o poder. Ele está em todo lugar, Ele conhece todas as coisas e Ele tem todo o poder. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da minha e da sua vida. Nada pode fugir do controle de Deus. Nada pode fugir das suas mãos. Nada pode fugir do controle de Deus. Nada pode acontecer sem que Ele permita. Mateus 10, 29 diz que nem uma pombinha, nem um pardalzinho cai no chão sem o consentimento de Deus. Nada acontece sem o consentimento de Deus. O que aconteceu com Jó não foi sem o consentimento de Deus. Satanás pediu permissão para Deus, ele precisou pedir permissão. Ele não pode atacar Jó antes de pedir permissão para Deus. Se há algo acontecendo na minha e na sua vida, se tem algo acontecendo comigo e com você, se é uma luta que nós estamos passando, se é uma dificuldade, se é um problema, se é uma situação que se levanta na minha e na sua vida, é porque Deus tem permitido. É porque Deus tem permitido. Ele está no controle de todas as coisas. Às vezes nós temos dúvidas e questionamentos, eu sei disso. Isso é normal, isso acontece. Eu também sou assim. Você, o Jó também tinha suas dúvidas, seus questionamentos. Então, por que Deus? Por que isso? Hoje eu estava conversando com uma amiga, e a gente estava conversando sobre o capítulo 6 de Mateus, no versículo 25 em diante, que fala que Deus Ele supre as nossas necessidades. Se Ele supre os lírios, os pássaros, o seu alimento, a vestimenta, Ele também vai suprir a nossa vida. Ele tem cuidado da nossa vida, Ele tem cuidado de nós.
fala sobre a ansiedade, sobre a gente botar nossa confiança em Deus, colocar nossa confiança em Deus, buscar o seu reino, e que Ele vai trabalhando na nossa vida, Ele vai acrescentando todas essas coisas, essas necessidades. Nós estávamos conversando sobre esse capítulo, e ela colocou alguns questionamentos comigo. Ela falou: poxa, mas quando a gente para ver tanta coisa acontecendo, com tanto cristão que passa fome, ou crianças que passam fome na África, as coisas que acontecem na África, que acontecem pelo mundo, as perseguições aos cristãos, gente queimada, gente que perde tudo, perde casa, perde tudo que tem, perde a vida muitas vezes, tanta perseguição, tantas coisas que acontecem. Se Deus está no controle de todas as coisas, se Ele supre cada uma das nossas necessidades, porque existe realmente fome, porque existem esses problemas, porque as pessoas são perseguidas pelo Evangelho. E conversando, a gente chegou à seguinte conclusão: essa questão é uma questão muito importante. As pessoas se perguntam, o mundo se pergunta, se Deus é bom, se Deus realmente é bom, e se Ele está com todas as coisas, onde Ele está quando as tragédias acontecem? Onde Ele está quando as situações difíceis aparecem? Onde Ele está quando o mal se levanta? E talvez eu e você também passemos pela mesma situação, os mesmos questionamentos. Onde está Deus na minha vida quando o mal se levanta, quando as perseguições se levantam? Quando parece que vai vir embora, só vem mais luta, mais tribulação. Onde está Deus na minha vida quando parece, quando eu acho que as coisas vão melhorar, só pioram? O mal se levanta contra a minha casa, o mal se levanta contra a minha família, porque eu tenho tentado andar com Deus, tenho andado na presença de Deus, tenho buscado servi-lo, tenho buscado viver em santidade, tenho buscado adorá-lo, honrá-lo com toda a minha vida, mas parece que a minha vida vai de mal a pior, parece que as coisas vão acontecendo só para o meu mal. Onde será que está o versículo em Romanos 8:28 que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? A gente acabou de cantar aqui: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Onde é que está isso? Mas no versículo 29 de Romanos 8, ele vem explicando essas coisas. O versículo, se você parar para ler o versículo 29 de Romanos 8, o próprio versículo 28, muitas pessoas decoram: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele não termina aí. Diz assim: aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque, aí vem o versículo 29, ao que de antemão conheceu, a esse também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho Jesus, a fim de ele ser o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o bem maior que Deus tem preparado na minha e na sua vida. Sabe, a maior preocupação de Deus, o que Ele realmente está mais preocupado, é nos transformar segundo a imagem de Cristo. É nos transformar segundo a imagem do seu Filho. Ele quer que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É nos transformar segundo a imagem de Cristo. Esse é o bem maior. É por isso que todas as coisas cooperam. É nesse bem que todas as coisas cooperam. Na vida de Jó, elas cooperaram também. Na minha e na sua vida, elas também estão cooperando. Nós sermos transformados segundo a imagem de Cristo. Às vezes nós estamos vendo essa tribulação, nós estamos vendo perseguição, vendo as coisas acontecerem contra a nossa vida, contra o nosso bem, mas Deus está vendo o contrário. Deus está vendo a gente crescer na fé, a gente buscando mais dele, a gente se integrando em oração, buscando na palavra, crescendo no conhecimento. O que para a gente é uma derrota, parece luta, parece vergonha, para Deus Ele está vendo que a gente está crescendo em paciência, crescendo em domínio próprio, crescendo em amor, crescendo em fé, crescendo na esperança. É com isso que Ele está preocupado principalmente. Deus Ele realmente quer nos abençoar, Deus quer que a gente tenha vida próspera, Deus quer que realmente a gente tenha uma vida saudável, Deus quer todas essas coisas, mas primeiro, antes de tudo, Ele está preocupado em que a gente seja transformado segundo a imagem de Cristo. É assim também a vida de Jó. Quando nós olhamos, eu não quero me adiantar nisso, eu não quero pular etapas, mas se nós olhamos rapidamente lá para o final do livro de Jó, nós veremos que Jó ele foi transformado, ele passou um novo nível de conhecimento com Deus, um novo nível de relacionamento com Deus. Ele disse: antes eu te conheci, então eu vim falar, agora nos outros também. Ele passou um novo nível, ele foi transformado, ele cresceu espiritualmente,
permitiu, porque Ele tem um plano e um propósito na vida de Jó. Ele permite as coisas acontecerem na minha e na sua vida, porque Ele tem um plano e um propósito para mim e para você. Ele quer nos transformar, Ele quer realmente nos moldar, Ele quer realmente nos exaltar. E aí é interessante ver que até os amigos de Jó foram exaltados. Muitas vezes a gente não para para pensar sobre isso, a gente não percebe. A gente foca muito em Jó, que é o personagem principal desse livro. Mas até os amigos dele saíram pedindo alguma coisa. Saíram com o puxão da orelha. E serviram de exaltação. E serviram realmente para eles crescerem. Deus ele vai transformar não só a sua vida, mas todas as vezes que estão à sua volta. Ele quer, através da sua vida, Ele vai dar um novo exemplo de fé, um novo exemplo de paciência, um novo exemplo de confiança. Através de tudo que está acontecendo com você, Deus vai usar todas as suas batalhas, todas as suas lutas, para moldar a sua vida e também aqueles que estão à sua volta. Esse é o plano principal de Deus, é esse bem para que todas as coisas cooperem. É esse o plano de propósito. Se tem alguma luta acontecendo na minha e na sua vida, estamos passando por algo, é porque Deus permitiu, Ele não perdeu o controle. Ninguém pode tirar o controle das mãos dele, ninguém pode tirar a minha e a sua vida das mãos dele. Se já fomos lavados e remidos pelo sangue e poder, ninguém pode nos tirar das mãos dele. Ele está trabalhando. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Se você se perguntar, se já volta na sua mente, as pessoas vão falar: onde está Deus? Deus está ainda no controle do universo, desde o começo, desde toda a eternidade, e assim será até toda a eternidade na frente. Deus sempre está no controle de todas as coisas. E agora vamos entrar numa nova parte aqui nesse livro. Vamos entrar numa parte em que seu amigo ele faz algumas exortações a Jó. E, obviamente, novamente dizendo, o seu amigo estava equivocado. Jó não estava passando por um pecado específico. Ele não estava numa situação de pecado específico ali. Não era por causa de um pecado que ele havia cometido que Jó estava passando por aquela situação. Não era por conta de algo que ele estava cometendo que Deus permitiu, que Deus trouxe esse castigo por ele. Então, o modo como ele usou essas verdades está errado, é uma forma errônea. Mas, ainda assim, se nós olharmos para toda a Bíblia, para todo o contexto bíblico, ainda continuam verdades que eu quero que a gente converse um pouco, que a gente entenda, pense sobre isso. Vamos ver a partir do versículo 13, 14, 15 e 16. Diz assim: se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, não permitires habitar na tua tenda a injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás, pois te esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terás lembrança como de águas que passaram. Amém? Primeira verdade que nós podemos tirar é que Deus estende a sua graça pela palavra pregada. Deus está estendendo a sua graça. Deus já poderia ter acabado com a vida de Jó. Deus poderia ter feito o Jó em pedacinho e com justiça. E ainda que Jó estivesse com um pecado específico, essa exortação, o falar, o exortar, Deus tem permitido que nós sejamos exortados. Deus tem permitido que a palavra seja pregada, é que nós venhamos aprender e crescer cada dia. Deus tem derramado a sua graça, quando nós realmente passamos por essas situações, e nós ouvimos a palavra de Deus, e nós crescemos no seu amor, nós crescemos nele, nós crescemos no seu caminho. O segundo aspecto que nós podemos ver é o chamado de Deus ao arrependimento. Deus tem um chamado ao arrependimento. Todos nós, não há ninguém que vai conseguir chegar ao céu sem passar pela porta do arrependimento. Esse é o único aspecto que Deus pede de nós. É a única coisa que é requerida da nossa vida, é que nós arrependamos dos nossos pecados. Jesus ele fez todo o trabalho. Ele fez tudo que nós não poderíamos fazer. E até nos levar a sua graça, até nos levar à fé, até nos levar ao arrependimento também é uma obra dele. Mas nós precisamos nos arrepender. Hoje é noite de arrependimento.
arrependa-se dos seus pecados. Mude, converta a sua vida. Arrependimento é o quê? O que é o arrependimento? É mudar de direção. Eu estou nessa direção, caminhando nessa direção, e então eu mudo totalmente de direção. Em vez de caminhar para o inferno, em vez de caminhar no pecado, em vez de caminhar naquilo que desagrada a Deus, agora eu caminho em direção ao céu, agora eu caminho em direção à santidade, agora eu estou mudando a minha vida, transformando a minha vida. Isso é arrependimento. E Cristo tem nos chamado ao arrependimento. Hoje é uma nova oportunidade, hoje é uma nova chance de nos arrependermos, hoje é uma nova chance de mudarmos de vida. Pense nisso, Deus tem dado graça sobre a sua vida, tem derramado graça sobre você, Ele te trouxe até aqui, Ele não te chamou antes disso, Ele tem te dado graça, para que você tivesse a oportunidade de estar aqui nessa noite e se arrepender dos seus pecados, mudar-se de vida, converter-se em seus caminhos. Todos nós precisamos passar por esse processo. Não há ninguém que vai chegar ao céu sem passar por isso. Não há atalhos, não há outro caminho, não há outra porta. Há um único caminho, e a única porta é Cristo Jesus, e Ele nos pede o arrependimento. É isso que Ele quer para as nossas vidas. Hoje é um chamado para o arrependimento. Embora Jó não estava passando, não estava vivendo uma situação de pecado específico, essa verdade que foi dita no sofá continua sendo uma verdade bíblica. Todos nós somos chamados ao arrependimento. Deus tem nos chamado ao arrependimento. Ele tem derramado graça sobre nós, porque estamos ainda vivos, porque estamos ainda aqui, porque ainda temos a oportunidade de nos arrependermos. Isso é graça de Deus. Amém? Versículo 17 diz assim: a tua vida será mais clara como o meio-dia, ainda que haja trevas, serão como a manhã. Tua veste será clara, como que a tua vida será clara, será limpa. Deus tem prometido a mim e a você, não apenas o perdão dos pecados, mas realmente nos lavar pelo pecado, nos purificar pelo pecado de toda injustiça. É por isso que Ele pede o arrependimento, é por isso que é necessário nascer de novo, é por isso que é necessário também se arrepender. Porque o problema de tudo isso, o problema do nosso afastamento de Deus é o pecado, é o mal, é o nosso pecado nos afasta de Deus. Então Deus não veio apenas para pagar os nossos pecados, apenas para pagar o preço, mas Ele nos libertar de todo pecado, nos purificar de toda injustiça, realmente lavar as nossas vestes, purificar as nossas vidas, purificar e endireitar os nossos caminhos. Deus Ele tem trazido sobre nós a santificação. Ele vem nos lavando de todo pecado. Não há mais condenação, não há injustiça. Quem tentará a acusação dos eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. É Cristo que morreu, mas Ele ressuscitou por nós. Ninguém nos acusará, ninguém pode nos acusar, ninguém pode nos tirar da mão de Deus, ninguém pode roubar a mão de Deus nas nossas vidas. Deus, Ele tem trazido sobre nós uma purificação, Ele quer purificar os nossos caminhos, Ele quer limpar as nossas vestes, tirar todo o mal, todo o pecado, e o pecado não tem mais poder sobre a minha, sobre a sua vida. O pecado ele perde seu poder, ele não pode mais nos derrotar, ele não pode mais nos destruir, porque Deus tem feito uma obra sobre mim, sobre você. Ele tem chamado a gente para viver essa obra, chamado para viver esse caminho, chamado de santificação. Ele morreu pelos nossos pecados. Lá na cruz ele gritou: tetelestai, está pago. Está pago. O preço de você está pago. E diz mais: ele se deu a apropriação pelos nossos pecados. Ele tomou o nosso lugar. Ele tomou a nossa justiça, a nossa injustiça, a nossa condenação, o nosso castigo. Ele tomou sobre si. E mais do que isso, Ele nos deu a sua justiça. Ele nos deu a sua justiça, a sua santidade, a sua justiça foi colocada sobre nós. Isso chama-se justiça imputada. Ele imputou sobre nós a sua justiça. Nós não vivemos mais no pecado. Diante de Deus, Deus não nos olha mais, não vê mais o nosso pecado, não nos vê mais como pecadores. Mas Ele olha para Cristo, para a justiça de Cristo em nós. Pelo sangue do Cordeiro que está sobre mim e sobre você, que nos limpa e nos purifica. Deus tem nos chamado para uma vida de santidade. Deus tem nos purificado do mal e do pecado. É por isso que é preciso haver arrependimento. E arrependimento significa justamente sair de todo mal, sair de todo caminho
caminho realmente é pecaminoso e andar nos caminhos de Deus, andar no caminho da santificação. E Deus vai nos limpando, nos purificando. O pecado que nos destruía, o pecado que realmente nos condenava, o pecado que fazia com que era justo diante de Deus, nos levava ao inferno e nos condenar eternamente. Não tem mais ninguém com controle sobre nós. Essa é a notícia mais maravilhosa que existe. Essa é a boa nova do Evangelho. O Evangelho significa boas novas. E essa é a melhor nova, a melhor notícia que nós poderíamos ouvir. Versículo 18 diz assim: sentir-se-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás ao redor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará. E muitos procurarão por ter a teu favor. 18 e 19 diz isso. Deus tem nos chamado a uma nova esperança. Deus tem nos dado uma nova esperança. Ainda que nós tenhamos vivido no pecado eternamente, ainda que antes nós fôssemos inimigos de Deus, e ainda que nós tenhamos passado por situações terríveis, e ainda estejamos passando, mesmo que você esteja passando por algo difícil, uma luta, sabe, eu não posso te prometer que as lutas vão acabar aqui agora. Não posso prometer que essa noite você não vai ter mais luta, você vai alcançar a vitória e tudo vai acabar, e você vai acordar amanhã e tudo estará um mar de rosas e vai estar ali no paraíso na terra. Eu não posso te prometer nada disso, mas o que eu posso dizer para você é: olhe para Cristo, olhe para a esperança que está proposta por nós. A esperança que está lá na frente está ali, nós precisamos alcançá-la apenas, nós precisamos caminhar para ela, seguir em direção a ela. A nossa esperança é Cristo, nosso alvo é Cristo, Ele é a nossa esperança, uma esperança de uma vida eterna, a esperança da ressuscitação, quando seremos corpos glorificados. Essa é a nossa esperança. Existe uma promessa de Deus que onde toda dor, toda lágrima, todo mal, ele será apagado, sumirá. Nós nem nos lembraremos mais do que é mal, do que é medo, do que é realmente todo mal, toda dor, todo sofrer. O que é esse momento de angústia? O que é esse momento de aflição perto da eternidade que nos está preparada? A eternidade, tudo que Deus tem preparado para mim e para a sua vida. Essa é a nossa esperança. É para isso que nós devemos olhar. É para esse caminhar que nós devemos seguir. A esperança em Cristo, a esperança em Deus. E que a hora que Ele começou, Ele é fiel para cumprir. Essa é a nossa esperança. Deus tem nos chamado a esperança. Deus tem nos chamado realmente a um viver esperando nele. Pode ser que Ele faça na sua vida hoje, pode ser que Ele faça daqui a alguns dias, ou pode ser que você ainda morra explorando essa situação. Eu não sei, não posso dizer sobre a sua vida, Deus não me revelou nada, eu não posso dizer nada. Mas o que eu sei que está revelado na palavra de Deus é que Ele tem preparado coisas maravilhosas para mim, para você realizar. Ele tem preparado uma vida abundante e uma vida eterna. Nele, junto dele, uma vida em santidade junto dele, onde não haverá dor, onde só haverá alegria, onde haverá só paz de caminharemos com Ele. Essa é a nossa esperança. Olhe para essa esperança. Deus tem nos chamado a uma esperança. Nós não tínhamos esperança alguma antes. Os nossos pecados nos levavam à condenação. Não havia esperança para nós. O único caminho que nós conseguíamos caminhar, nós poderíamos andar, o único caminho que nós conhecíamos era o caminho de condenação do inferno. Mas Deus veio trazer um novo caminho. Esse caminho de Jesus Cristo é o caminho que nos leva para o céu, a uma nova esperança. E para finalizar, versículo 20 diz assim: mas os olhos dos perversos desfalecerão, o seu refúgio perecerá, sua esperança será o render do Espírito. Sabe, por mais que o mundo tente apagar, por mais que o mundo tente dizer que não, existe uma distinção entre as pessoas. Aqueles que foram lavados pelo sangue de Cristo e aqueles que não, aqueles que permaneceram rebeldes ao sacrifício de Jesus na cruz. Esse é o único pecado que não há perdão. Esse pecado não tem perdão. Quando diz que a blasfêmia contra o Espírito Santo, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo testifica de Cristo. Lá em João fala que o Espírito Santo veio para nos convencer da justiça, do pecado e do juízo. E do pecado, porque não cremos em Cristo. Pelo não crer em Cristo, esse é
Esse é o pecado que é de uma oração pelo Espírito Santo. Quando nós não reconhecemos o Senhor de Cristo, quando nós não reconhecemos a obra de Cristo, o Espírito Santo agir em Cristo, Deus tem que ter separação entre os seus e aqueles que não são seus. Existe uma separação. As pessoas dizem que todos são filhos de Deus, mas isso é uma mentira. É uma mentira. A Bíblia fala que só aqueles que realmente receberam Cristo foram feitos filhos de Deus. Aqueles que realmente receberam o seu sacrifício, aqueles que foram lavados pelo seu sangue, somente esses são feitos filhos de Deus. E aqueles que não realmente receberam, aqueles que realmente não têm caminhado com Deus, aqueles que não querem saber de Deus, para esses existe um inferno, existe uma condenação eterna, a qual nós estávamos caminhando também, a qual nós merecíamos também. Nós merecemos o mesmo destino dessas pessoas. Nós merecemos o mesmo destino, simplesmente o mesmo. Mas Deus teve misericórdia de nós e nos resgatou. Nós temos um filho da palavra de Cristo. Estamos aqui hoje pela graça de Deus. Mas aqueles que realmente não deram ouvidos, aqueles que não receberem, a esses está destinado ao inferno. Essa é uma verdade bíblica. Não adianta tentar apagar essa verdade, não adianta tentar chamar e tentar fazer uma decoraçãozinha. No final é continua no chão. Essa é uma verdade, não pode ser apagada. Uma verdade pura, uma verdade realmente que nos chama a atenção, que realmente nos deixa deprimidos, tristes, mas é uma verdade bíblica. Esse é o nosso caminho, e esse é o caminho de muita gente. E é preciso tomar uma decisão. É preciso realmente se arrepender dos nossos pecados, para que possamos viver com Cristo. Porque se nós não tomarmos essa decisão, se nós levarmos a brincadeira do Evangelho, simplesmente nós levarmos a brincadeira achando que está tudo bem, achando que eu sou feito de domingo, quarta, sábado, terça, eu vou na igreja, eu dou meu dízimo e está tudo certo. Não, não está tudo certo. Apenas nascendo de novo, apenas com um arrependimento genuíno e verdadeiro, apenas aqueles que realmente vão lavar as corações do poder. Somente esses herdarão a terra, herdarão os céus, herdarão a vida com Cristo. Nos outros está reservada a condenação. Então é tempo de pensar que caminho nós temos andado. Se é que verdadeiramente, de fato, nós temos servido a Cristo, temos andado com Cristo, nós realmente nascemos de novo, passamos por um processo de arrependimento, nos humilhamos diante de Deus, pedimos perdão dos nossos pecados, mudamos os nossos caminhos. Existe uma separação, uma divisão entre aqueles que são e aqueles que não são. Nós precisamos tomar uma postura. Hoje é a oportunidade. Se você ainda não fez, hoje é a oportunidade. Toma uma decisão. Se você ainda está levando uma brincadeira, se você está levando, se você ainda não nasceu de novo, hoje é o dia que Deus te dá a oportunidade para você. O dia que Ele está derramando a sua graça através da palavra dele, chamando, exortando e consolando também com a esperança eterna. Hoje é o dia da decisão. E para nós, que o alerta é o modo como Deus trabalha, para que caminhemos nele, nos alertando, nos exortando a seguir o seu caminho, a seguir a sua edificação, a seguir junto dele. Aqueles que não permanecerem fiéis até o fim são condenados eternamente.